Olá, seja bem-vindos ao nosso canal Reflexão da Palavra de Deus. Assista até o fim essa poderosa reflexão. Deixa seu joinha, se inscreva e compartilha. Deus te abençoa. Reflexão sobre Mateus capítulo 10, 16 ao 23. Os animais e a sabedoria espiritual para os nossos dias. O trecho de Mateus capítulo 10, 16 ao 23 traz uma mensagem profunda e cheia de simbolismo para os discípulos de Jesus, por extensão, para todos os cristãos. Neste texto, Jesus orienta seus seguidores sobre a natureza de sua missão no mundo, utilizando a figura de 3 animais, ovelhas, serpentes e pombas, cada um carregando um significado espiritual relevante para nossa vida nos dias de hoje. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis levados à presença dos governadores e dos reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Pois não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. E filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. A ovelha, símbolo da vulnerabilidade e dependência. Jesus compara seus discípulos a ovelhas enviadas ao meio de lobos, uma imagem poderosa que destaca a vulnerabilidade e a inocência dos seguidores de Cristo em um mundo hostil. As ovelhas são conhecidas por serem animais dóceis e indefesos, frequentemente dependentes do pastor para proteção e orientação. Reflexão espiritual. No contexto espiritual, ser comparado a uma ovelha nos lembra da nossa dependência de Deus como nosso pastor. Em um mundo cheio de lobos, forças malignas, tentações e perseguições, os cristãos são chamados a confiar plenamente na orientação divina. Isso não significa que devemos ser ingênuos ou passivos, mas sim conscientes de nossa fragilidade e da necessidade de nos apoiar na sabedoria e proteção de Deus. A imagem da ovelha nos desafia a manter a humildade e a fé, mesmo quando enfrentamos adversidades. A serpente, prudência e sabedoria. A serpente, mencionada por Jesus como um exemplo de prudência, é frequentemente associada à astúcia e sagacidade. No entanto, aqui, Jesus não está encorajando a desonestidade, mas sim a inteligência e a cautela na forma como os cristãos devem se comportar em um mundo hostil. Reflexão espiritual. A serpente simboliza a necessidade de discernimento espiritual. Em nossa caminhada cristã, é vital que sejamos prudentes, evitando armadilhas e sabendo como responder aos desafios de forma inteligente. No ambiente espiritual, isso significa ser capaz de identificar e evitar as tentações, reconhecer as intenções dos outros e proteger nossa fé contra influências nocivas. A prudência, portanto, nos ajuda a navegar pelo mundo sem comprometer nossa integridade. A pomba, por outro lado, é um símbolo universal de paz, simplicidade e pureza. Ao instruir seus discípulos a serem simples como as pombas, Jesus enfatiza a importância de uma vida livre de malícia e duplicidade, marcada por sinceridade e retidão. Reflexão espiritual. Ser como uma pomba no contexto espiritual implica cultivar a pureza de coração e intenções. Em um mundo onde a manipulação e a desonestidade são comuns, os cristãos são chamados a manter a simplicidade e a transparência em suas ações. Essa simplicidade, contudo, não deve ser confundida com fraqueza. Pelo contrário, é um reflexo da verdadeira força espiritual, que se expressa através da paz e da integridade moral. A missão em um mundo hostil. Jesus alerta seus discípulos sobre as perseguições que enfrentariam, sendo levados aos tribunais, açoitados, traídos até mesmo por familiares e odiados por causa de seu nome. Essas advertências são um lembrete de que seguir a Cristo não é um caminho fácil, mas é marcado por desafios que testam a fé e a perseverança. Reflexão espiritual. Nos dias de hoje, embora as formas de perseguição possam ter mudado, o princípio permanece o mesmo. Os cristãos continuam a enfrentar resistência, tanto em contextos sociais quanto pessoais, por viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus.
A resposta a essas dificuldades não deve ser de desespero, mas de confiança na promessa de que o Espírito Santo nos guiará. O chamado é para uma perseverança constante, sabendo que a salvação é garantida para aqueles que permanecem firmes até o fim. Aplicação prática. Diante dessas metáforas e instruções de Jesus, podemos tirar várias lições práticas para a nossa vida espiritual nos dias de hoje. Equilíbrio entre inocência e sabedoria. Devemos buscar um equilíbrio entre a simplicidade, pureza de intenções, e a prudência, discernimento e sabedoria. Isso significa viver de maneira honesta e transparente, sem abrir mão da astúcia necessária para navegar pelas complexidades do mundo moderno. Confiança em Deus. Assim como as ovelhas dependem do pastor, somos chamados a confiar na direção de Deus em todas as situações, especialmente em tempos de adversidade. Perseverança nas provações. As dificuldades são inevitáveis na jornada cristã, mas a promessa de Cristo é que, ao perseverarmos, encontraremos a salvação. Isso nos encoraja a enfrentar os desafios com fé, sabendo que não estamos sozinhos. Ação com propósito. A missão cristã é clara: ser testemunha de Cristo no mundo. Isso implica não apenas em palavras, mas em ações que refletem os valores do reino de Deus: justiça, paz, amor e verdade. Conclusão. O trecho de Mateus capítulo 10 versículos 16 ao 23 é uma poderosa convocação para todos os cristãos, lembrando-nos de que a vida em Cristo exige sabedoria, simplicidade e uma fé inabalável. Os símbolos dos animais, ovelhas, serpentes e pombas, são guias espirituais que nos ajudam a entender como devemos nos comportar e enfrentar os desafios do mundo moderno. Ao aplicarmos esses ensinamentos em nossa vida diária, somos chamados a ser luz em meio à escuridão, refletindo a graça e a verdade de Cristo em tudo o que fazemos.